Glória a Deus. Queridos, então vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Aleluia. Oh, aleluia. O livro de Neemias. Pode jogar ali para mim? Isso. Lá no livro de Neemias, no capítulo 4, verso 1 ao 23, nós vamos ver aqui uma estratégia, como desbaratar o ataque do inimigo no tempo da restauração, que é um dos tempos em que o inimigo ele mais procura frustrar os nossos planos e frustrar os planos de Deus. Agora uma coisa é certa, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, fica tranquilo, porque Deus já nos deu estratégia, e hoje eu quero trazer essa palavra para você vencer, para você conquistar, para você caminhar. E aí, meu irmão, é só alegria, né? É só viver debaixo da graça do Senhor. Então, Neemias capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: ora, quando Sambalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão, oferecerão sacrifício, acabarão a obra num só dia, vivificarão os montes de pó, os montões de pó, as pedras que foram queimadas. Ora, estava ao lado dele Tobias, o amonita, que disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ouve, nosso Deus, pois somos tão desprezados. Faze recair o opróbrio deles sobre as suas cabeças, e faze com que eles sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não cubra a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te provocaram a ira na presença dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que iam avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a fechar, iraram-se sobremodo, e coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores, e há muito escombro, não poderemos edificar o muro. E os nossos inimigos disseram: nada saberão nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos e façamos cessar a obra. Mas sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares de onde moram subirão contra nós. Pelo que nos lugares baixo por detrás do muro e nos lugares abertos dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas e com suas lanças e com os seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando os nossos inimigos souberam que nos tínhamos sido avisado e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um para a sua obra. Desde aquele dia, metade dos moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhavam as lanças, os escudos e os arcos e as couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a sua arma.
E cada um dos edificadores trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava no meu lado. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, longe uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles empunhavam a lança desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um com o seu moço pernoite em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guardas e de dia trabalhem. Desta maneira, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me acompanhavam largávamos as nossas vestes. Cada um ia com a arma à sua direita. Amém? Amados, essas são estratégias para que nós possamos aprender a desbaratar as investidas do inimigo. Quando nós falamos desbaratar, é confundir, é desfazer aquilo que o inimigo muitas vezes trama para tentar nos impedir de alcançar a restauração. E o que nós estamos vendo aqui é exatamente esse processo de restauração. Neemias, ele estava agora incumbido de levar o povo a restaurar os muros, as cidades de Jerusalém. E agora o inimigo, ele queria de toda forma tentar impedir que essa restauração acontecesse. O inimigo, ele fica irado quando Deus começa um processo de restauração na sua vida, e ele tenta de todas as formas. Aqui é bem interessante nós olharmos para o povo de Israel, os judeus, que representa o povo de Deus, que representa a igreja, e Sambalate, Tobias e todos os outros que vão representar esses inimigos da igreja, os inimigos de Deus, e que muitas vezes tramam e tentam fazer de tudo para impedir que a restauração aconteça. Mas aí nós começamos a ver então alguns pontos importantes, algumas estratégias que nós precisamos aprender e usar para vencer as batalhas, para quebrar as armadilhas do inimigo. O primeiro é entregar tudo nas mãos do Senhor, e é isso que Neemias ele começa nos mostrando. Lá no Salmo 37:5, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Tudo começa por aí, querido. Tudo começa pelo fato de você aprender a entregar, a colocar nas mãos do Senhor e deixar ele agir. Neemias, ele traz esse conceito, ele mostra isso. Ele ora e diz: Senhor, olha, Senhor, e veja a astúcia, lance sobre eles o opróbrio, a vergonha, que aquilo que eles estão querendo fazer a nós, que se reverta para eles. E é muito interessante, amados, porque quando nós aprendemos a fazer isso, o Senhor ele age e age exatamente dessa forma. Nós precisamos entender, um dos maiores exemplos que nós temos é Jesus e a cruz. Quando eu olho para a cruz, eu vejo ali o momento da crucificação, né, que parecia que tinha perdido tudo. Jesus morreu, acabou. E aos olhos humanos, e talvez até aos olhos de Satanás, ele declarava: venci, acabou. Mas é exatamente nestes momentos que Deus vira a chave, que Deus muda a história. Quando parece que está tudo perdido, então Deus levanta com poder e glória e traz restauração. Ele é o Senhor que nos restaura. Quando Jesus parecia ter perdido, na realidade, ele estava vencendo, porque era necessário que ele morresse para ressuscitar,
para vencer a morte. E hoje nós temos esse Senhor conosco, aquele que vence e que venceu a morte. E se Ele venceu a morte, meu irmão, o que é impossível para Ele? Não há nada impossível. Então, o que nós precisamos aprender e o que Neemias nos ensina com as suas estratégias? Primeiro passo, entrega nas mãos do Senhor. Às vezes quando vem a batalha, às vezes quando vem o momento da dificuldade, a nossa vontade é logo em primeiro ponto reagir, é tomar uma atitude, é fazer alguma coisa. Parece que a última coisa que nós vamos fazer é orar. Parece que quando nós já não temos mais força, aí nós dobramos o joelho. Aí é que nós vamos orar. Mas a verdade é que precisa ser inverso. Antes de qualquer atitude, nós precisamos aprender a dobrar os joelhos. Precisamos entrar na presença do Senhor. Precisamos aprender a colocar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não posso ir. Se o Senhor não estiver comigo, eu não posso ganhar a batalha. Mas se o Senhor for comigo, eu só sou mais do que vencedor. Então o primeiro passo, querido meu irmão e minha irmã, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Depois nós vamos ver lá no verso 7, eu acho interessante que na Bíblia Revista e Atualizada, alguns vão ver aí que a palavra diz que o povo tinha ânimo para trabalhar. E os muros foram edificados porque o povo tinha ânimo. E isso é algo que nós precisamos entender. Ter ânimo. Quando você vai fazer algo, você precisa despertar o ânimo em você. É algo que você desperta em você. Eu fico olhando às vezes e as pessoas se entregam. Muitas vezes as pessoas se deixam levar pelas situações, as pessoas se deixam levar pelas condições, as pessoas se deixam levar por todas as outras coisas, mas não são capazes de exercer um domínio próprio, onde a palavra diz que é uma virtude. Domínio próprio é a obra do Espírito, é fruto do Espírito para a nossa vida. Domínio próprio, e domínio próprio é onde você diz: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou cessar, eu vou caminhar e eu vou vencer. Eu fico olhando às vezes as pessoas que falam: ah, mas está tão difícil, ah, mas eu não consigo. E eu olho e falo: tem momentos que passa isso no meu coração. Tem momentos que vem aquela situação onde parece que o impacto de determinada circunstância vem, em que se você parar e se você for dar ouvido, principalmente para o inimigo, porque o inimigo ele fica exatamente fazendo isso. Será que você vai conseguir? Será que você pode? Será que essa tua história muda do dia para a noite? Era exatamente o que Sanbalat estava agora tentando trazer. E é exatamente o que o inimigo procura fazer na nossa mente. Nos impedir. Dizer: não, você não consegue, você não pode. E o pior é que tem muita gente que diz: é verdade, eu não consigo, eu não posso. Aceita a sugestão do inimigo, em vez de combater, em vez de olhar para a palavra do Senhor, em vez de ouvir a voz do Senhor que está dizendo: ei, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a diferença, querido. Com quem é que você está andando? A quem é que você está dando ouvido? Precisamos entender e aprender a dar ouvido à voz certa. Porque nós vimos agora há pouco, né, na ministração sobre a oferta, que nós ouvimos a voz que diz: ei, o caminho é por aqui.
Mas também tem uma vozinha que fica às vezes, a palavra diz que Satanás, ele anda ao derredor, rugindo como o leão. Ele não é o leão, mas ele ruge como o leão. Isso quer dizer que ele fica jogando palavras, jogando vozes para tentar te enganar, para tentar te tragar, para tentar te derrubar. E aí nós precisamos aprender a ter o discernimento da voz que eu estou ouvindo. Se a voz que você está ouvindo é aquela voz que diz não, você não pode. Se a voz que você está ouvindo é aquela voz que diz não, você não consegue. Se a voz que você está ouvindo é aquela que diz não, isso não é para você. Se a voz que você está ouvindo é aquela voz que te joga para baixo, então essa é a voz do Satanás, do adversário. E eu tenho aprendido a lutar contra essa voz, porque é o tempo todo, amados. Não pense que é só você que tem isso, não, eu tenho, passo também. Tem momentos que a gente acorda na noite e acorda perturbado e preocupado, e aquela voz dizendo, e agora? E como vai ser? E eu já aprendi, eu falo, quando eu acordo assim, eu já repreendo logo, falo, está amarrado, está quebrado aqui essa armadilha em nome de Jesus. Eu já me levanto logo, já vou marchar lá no meu pátio, meu lugar de exercício de todos os tipos, onde eu faço o meu exercício físico, onde eu faço o meu exercício espiritual. E ali eu começo a profetizar, e ali eu começo a declarar, Senhor, eu confio que Tu és o Senhor, e que eu estou contigo, e que o Senhor está em mim, e que eu sou mais do que vencedor. E essa situação agora, por pior que pareça, ela só vem para me fazer crescer, para me trazer vitória. Continuando, uma outra estratégia que nós precisamos aprender a colocar em prática: orar e vigiar. Em Mateus capítulo 13, verso 33, Jesus chama os discípulos e diz para ele: ei, vigiai e orai. Vigiai e orai. Nós precisamos aprender a vigiar e orar. Neemias, eu acho interessante que ele coloca aqui ele abre um leque dizendo, então nós ficamos de guarda e oramos. Nós pusemos guarda e oramos. Sabe, eu preciso aprender a colocar guardas. Esses dias, algum tempo atrás, eu vi alguém falando comigo e eu achei uma declaração bem interessante. A pessoa falando de uma outra pessoa e dizendo que aquela pessoa orava muito, mas falava muita besteira. Dessas besteiras assim que não edificam, de coisa que... E aí essa pessoa falou, ele ora muito, mas não aprendeu ainda a vigiar. Porque não adianta eu orar, passar madrugadas orando, se eu não aprender a vigiar. E a primeira coisa que eu preciso aprender a vigiar, sabe o que é? O meu eu. Eu preciso aprender a vigiar, a me vigiar. Nós temos um grande inimigo que luta contra nós mesmos e que habita em nós, que é a carne, a natureza humana. E que se nós não aprendemos a vigiar, ela nos derruba. O velho homem vem e então ele tenta nos levar à fraqueza. E é onde eu preciso aprender a vigiar. Vigiar os meus lábios, os meus olhos, os meus ouvidos, os meus pensamentos. E aí começar a vigiar em volta, à minha volta. Vigiar e orar. Continuando, nós vamos observar então que mais uma estratégia, Neemias ele nos mostra, ele traz
que é congregar em família, empunhar as armas de guerra, trazer à memória aquilo que dá esperança e exercer o patriotismo. E é uma das coisas que eu fiquei maravilhado quando eu vi, e esse estudo, inclusive, o Senhor me deu exatamente pelo processo que nós estamos passando, porque nós estamos vivendo um tempo de restauração, nós estamos entrando num tempo de restauração. Nós não estamos brincando e não estamos enfeitando a igreja com esse painel, onde nós profetizamos cura no verão, onde nós profetizamos libertação no outono, onde nós estamos profetizando que no inverno vai vir um tempo de restauração, e é o que Deus está fazendo na vida da igreja. E aí eu vejo exatamente esse acontecimento, eu fiquei observando isso, que é o que nós estamos fazendo, é a estratégia que Deus nos dá agora de montar os grupos de crescimento, porque esses grupos de crescimento agregam as famílias, reúne as famílias. Sabe, uma das maiores vitórias que nós podemos conquistar está dentro da nossa família. Não adianta eu querer ir conquistar a vitória lá no mundo lá fora, se na minha família eu ainda não conquistei vitória. Eu preciso vencer o inimigo, e eu preciso fechar a minha família, guardar a minha família. Neemias, ele pega as famílias e coloca atrás do muro, como sinal de guarda. Ele pega essas pessoas agora e coloca armas nas mãos dessas pessoas, ele mune essas pessoas para que elas possam então vencer. E nos dias de hoje é tudo que nós precisamos, e a maior arma que nós temos está na palavra do Senhor. É na oração, na comunhão, no sentar à mesa e partir o pão, que é o que Jesus mais fazia com os seus discípulos. Ah, meus irmãos, como nós estamos precisando retomar essa atitude de sentar à mesa com as nossas famílias, de ter tempo para poder sentar com as nossas famílias e conversar, e falar, e dialogar, trazer à memória aquilo que dá esperança. Em Lamentações capítulo 3 verso 21, Jeremias, quando ele começa a trazer alguns relatos de algumas coisas, ele fala: mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque às vezes nós ficamos trazendo à memória aquilo que nos desespera, aquilo que nos põe para baixo, as preocupações, as dificuldades, os problemas. E eu tenho aprendido uma coisa: tudo passa, tudo passa. Os problemas vão passar, as dificuldades vão passar. Vai passar, meu irmão. Por que é que nós ficamos às vezes presos nessa situação? Por que é que muitas vezes nós, sabe, eu fico olhando, às vezes eu me esmurro, digamos assim, como diz Paulo. Me coloco aqui, me confronto às vezes dizendo: ei, por que é que você está assim? Por que você está aflita, alma? Porque, meu irmão, minha irmã, eu não sei você, mas eu já passei por coisas muito terríveis, situações em que eu pensava que não ia sair dela, mas eu saí, e hoje estou melhor do que antes. Eu tenho certeza que cada um de nós já passou por situações assim, que você já passou por situações em que você pensava que nunca ia acabar, mas que hoje, quando você olha para trás, você diz: por que é que eu fiquei tão desesperado assim? Eu lembro sempre gosto de trazer, ficou na minha memória uma imagem de quadrinho do Garfield, né? Onde ele está em cima de uma árvore, todo arrepiado,
e embaixo da árvore um baita de um cachorrão, e um pensamentozinho, dizendo assim, e pensar que eu ainda vou rir dessa situação. Você ainda vai rir dessa situação. Você ainda vai olhar para a situação que você está passando, ou que você passou, porque já existem situações que você passou, e que você olha e fala assim, e eu achei que ia morrer, mas eu não morri, eu estou aqui. Então, essa situação que eu estou passando hoje é apenas mais um momento de crescimento para a minha vida. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso aprender a exercer patriotismo. Esses dias de Copa a gente vê o pessoal num ânimo. As pessoas se tornam patriotas, porque a seleção, porque não sei o quê, porque para tudo, vamos torcer. Isso é legal, eu acho legal isso, puxa. Eu não perco muito meu tempo, eu não assisti jogo da seleção, né? Escutei, eu estava lá lendo a Bíblia, lendo a palavra, falei, deve ter saído um gol do Brasil. Aí dali a pouco quietou tudo, eu falei, eu acho que deve ter saído um gol do adversário, não sei nem com quem que ele estava jogando hoje. Patriotismo, se alegrar, torcer. Só que eu quero te dizer uma coisa, essa pátria aqui é passageira, e nós não somos dessa pátria aqui. Nós somos de uma pátria celestial, querido. Você é de uma pátria celestial. Você é de uma nação santa. Você é um povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Eu acho que nós precisávamos aprender a soltar um rojão cada vez que entrasse uma vida na porta da igreja. Mais um! Glória a Deus! E entra mais um! Glória a Deus! Aí quando sai uma vida que vai para o mundo, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Perdi uma vida, perdi mais um, Senhor. E agora o que nós vamos fazer? Porque é isso que acontece quando o adversário vai lá e faz um gol. Meu Deus, meu Deus, o que vai ser? Agora nós vamos perder, meu Deus. Nós precisamos aprender a exercer o patriotismo espiritual na nossa vida. Lá em Efésios 6:10, ele diz: ei, revesti-vos de toda a armadura do Espírito, para estardes inabaláveis, com a capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália do Evangelho, com toda a oração e súplica. Nós precisamos aprender a estar vestidos, assim como nós vestimos a camisa da seleção no dia do jogo, assim como nós compramos uma televisão grande para poder assistir o jogo, assim como nós paramos tudo, precisamos aprender a exercer o nosso patriotismo e ficar de olho e vestir as armaduras do Espírito, a estar olhando para o alvo e para a soberana vocação 24 horas do nosso dia. A estar olhando para os detalhes do inimigo, para poder ver o que é que ele trama, e assim poder nos defender e atacar e vencer. Neemias, ele mostra então que eles estavam agora de prontidão o tempo todo. Quando Deus então já havia frustrado o plano do inimigo, porque é esse o plano que frustra. Os planos de Deus não se frustram na sua vida, os planos do inimigo se frustram na sua vida.
Então, quando os planos se frustraram, ele não baixou a guarda. Porque é isso que acontece, sabia? Quando a gente está na luta, está na tribulação, está naquele momento difícil, eu vou orar, eu vou fazer jejum, eu vou buscar, eu vou para a igreja, eu vou fazer alguma coisa, eu vou... Aí passa a luta, aí vem a bonança, e aí eu vou assistir televisão, e aí, eu vou ler um livro, não vou ler a Bíblia hoje, não, vou ler outro livro, eu vou dar uma saidinha, vou relaxar um pouco. Não que isso não possa acontecer, mas eu preciso entender que durante todo o tempo e todo momento eu tenho que estar de prontidão. Eu não posso baixar a guarda, porque o inimigo, ele não descansa. Ele não descansa, querido. Precisamos estar atentos ao som da trombeta. Nós estamos encerrando hoje a campanha de adoração. Nós começamos no início da campanha da estação do outono, de libertação. Acho que foi até um pouco antes, eu não me lembro, mas foi uma direção que Deus nos deu, onde nós fizemos aqui uma hora de adoração e encerramos todas essas vezes com o toque da trombeta, do shofar. Quando a palavra fala trombeta, é o shofar, era a trombeta que eles usavam. Por isso nós estamos fazendo isso aqui, o toque da trombeta. Meu irmão, nós precisamos entender. Eu fico olhando e falo, gente, como a igreja ainda precisa entender alguns pontos, alguns princípios, alguns atos proféticos que são tomados, que muitas vezes nós achamos que é só mais um oba-oba. Não, querido, eu pelo menos não tenho pavor de oba-oba. Eu gosto daquilo que tem respaldo bíblico. Eu gosto daquilo que traz essência. E nós então estivemos aqui fazendo a campanha Toque da Trombeta de Adoração, porque nós vamos encontrar na Bíblia várias e várias passagens onde o povo conquistou vitória por meio da adoração. Josafá, quando estava para ir à batalha, que ele não tinha nem soldado suficiente para vencer a batalha, o Senhor fala para ele: põe os adoradores na frente da batalha, porque é aí que eu vou dar vitória. Você não precisa de lutar com os teus braços, você precisa lutar com o teu espírito. Você não precisa empunhar as armas do inimigo, você precisa empunhar a espada do espírito. E a adoração é uma das maiores ferramentas para quebrar cadeias, um dos maiores e poderosos instrumentos que quebra cadeias. Vamos pegar algumas passagens aí. Josafá, Paulo. Meu irmão, se nós tivéssemos entendimento o que está acontecendo hoje, o mover que está acontecendo hoje na igreja, eu tenho convicção que foi porque nós nos dispusemos, estivemos aqui pagando o preço, adorando, tocando trombeta, parecendo até às vezes um pouco meio que, sabe, opróbrio, escarnio aos olhos de algumas pessoas. Algumas pessoas olham e falam assim: que é isso? Que é isso? É ato profético. Nós precisamos aprender a ter atos proféticos. Marchar, querido. Oh, quantas vezes eu saí marchando dentro da minha casa. Já tive momentos de ter que afrontar o inimigo e expulsar demônios de dentro da minha casa. Pensa que ele não vai lá em casa atormentar lá, não. Mas ele já sabe, e agora ele já quase não tem mais. Mas teve épocas de eu ter que levantar de noite e eu sair marchando.
e batendo, e empunhando espada, e falando, e brigando. São atos proféticos, atos espirituais que nós precisamos entender e colocar em prática. Será que nós não estamos vivendo, não conseguimos viver uma vida espiritual? Será que tudo o que nós estamos vivendo é só isso aqui? Será que eu sou apenas essa matéria feita de carne e osso? Será que não tem mais nada? Mais do que tudo, eu sou espiritual. Verdade é que eu sou um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Nós somos isso. Por fim, está revestido todo o tempo para a batalha. Neemias diz que então o povo, eles estavam agora de tal forma que eles não tiravam mais a roupa, os trajes de guerra, nem para dormir. E é uma das coisas importantes que nós precisamos entender: estar revestidos de trajes espirituais para dormir, de estar com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália do evangelho, a espada do Espírito, o escudo da fé. Eu vou dormir, Senhor, eu estou aqui armado. E o inimigo que não se levante essa noite para tentar me afrontar, porque ele vai sair daqui a ferro e fogo. É muito diferente de você acordar com medo à noite. É muito diferente de você ter medo do escuro. É muito diferente de você estar aí em pânico, não querendo nem dormir, porque, meu Deus, como é que vai ser se eu acordar de noite? Se eu acordar de noite eu vou batalhar, porque eu estou revestido das armaduras do Espírito. Nós precisamos aprender a viver. Como Paulo disse, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Se nós somos espirituais, vamos caminhar numa vida espiritual. É o que nós precisamos aprender, queridos. É o que Deus quer de nós. É que o Espírito Santo hoje nos chama para dizer: ei, levanta-te e resplandece, porque já é chegada a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente a glória do Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Vamos ficar de pé. Eu quero te convidar hoje a se posicionar como soldado valente, como homem e mulher chamados para uma batalha e para uma vitória.